Bom dia, minha gente. E hoje é domingo e eu vou começar um dia aqui um pouco diferente. Vou começar o dia fazendo uma esfoliação no meu rosto para fazer uma limpeza de pele, me cuidando para depois eu cuidar de outras coisas. Eu já apliquei o produto, agora eu vou só deixar ele agir e aí depois eu já volto tirando. Aqui, minha gente, cortando a palma para alimentar os animais e vou mostrar para vocês como que a gente aqui que tem a realidade da vida no campo sofre com as produtividade, né? É a ração dos animais, mas olha, parece um sangue, ó. Isso daqui é uma doença que tá dando na palma, chamada cochonilha. Então, segundo os técnicos que avaliaram até agora, é uma doença que não tem jeito. Deu na palma, ela acaba com o quintal de palma. Então, é difícil, porque você planta a palma, você espera 2 anos para chegar no ponto de corte para alimentar os animais. E quando essa palma chega no ponto, né, ela adoece. E lembrando que a palma é o único alimento que a gente tem aqui para os animais que não necessita de água. Né? O pasto ele necessita de água, o capinhaçu ele necessita de água. A palma é a única que não necessita de água e que além disso ela já fornece água para os animais. E aí a gente começa a ter as percas, né? E a região tá toda infestada, toda. Oi, minha gente. Bom dia para vocês. E hoje é segunda-feira. Eu tô aqui, ó, toda suja, suada e ai, saúde para vocês. Porque para mim é alergia mesmo. E eu estou aqui novamente com os olhos já um pouco inchados. Esse olho tá coçando mais do que esse. E o clima aqui hoje teve mudança novamente. Então não sei se é uma crise alérgica por conta do clima ou se é por conta do serviço, né? Mas estou espirrando demais. E ó, tô toda suja, suada, porque eu cheguei da academia e já fui direto pra roça. Aí agora que eu cheguei da roça, tirei aqui a blusa, vou tomar um banho, porque eu tenho muito trabalho da faculdade para fazer e também preciso fazer almoço. Tá certo? Tô conversando, tô sentindo que a minha voz já está diferente. Mas é isso, gente. Eu não tô dando conta de gravar vídeo para vocês porque está apertado aqui para mim. E assim, a faculdade desse final de semana pra cá tem me tirado o sossego com os trabalhos que eu tenho para fazer. Então, eu estou assim cansada mentalmente também, tá bom? Até mais, a gente vai conversando mais ao longo do dia, né? Gravar mais algumas coisas para vocês que eu consegui, mas por hora é isso. Minha gente, eu tomei o banho e agora eu vou preparar para estudar. Os meus cabelos estão molhados, mas não é porque eu lavei a cabeça, não. Isso daqui é suor mesmo. O cabelo está, ó, encharcado. Eu só fiz pentear os cabelos e vou deixar eles secando aqui, porque eu lavei a cabeça ontem à noite. Fiz hidratação no cabelo, então a gente não pode estar lavando tanto a cabeça, não. E aí os olhos já pararam um pouco de coçar. Eu acho que era alergia lá das raminhas do maracujá que eu estava derrubando mesmo. Foi o serviço que eu estava fazendo na roça hoje. Foi isso. E agora vou estudar um pouco até da hora de fazer almoço.
Gente, eu tô aqui, tô estudando, tô também dando aqui uma organizada na minha agenda de trabalho e falar uma coisa pra vocês. Ai, meu Deus do céu, isso me dá sono. Vou retirar aqui, conversar com vocês um pouquinho. Sobre o acontecimento da minha habilitação. Eu cheguei a achar que eu fosse ficar sem a minha habilitação, fosse perder ela, porque demorou muito, foram quase 90 dias, desde que eu dei entrada para fazer a transferência de estado até ficar pronta. Mas assim, graças a Deus foi só problema mesmo no site do Detran, mas eu tirei sim a atividade remunerada, porque não havia necessidade e assim, e devido ao sistema não estar aceitando, primeiro ele não aceitou retirar a atividade, aí eu fiz tudo os exames, depois ele não aceitou os laudos, então foi assim aquele problema. Eu fui lá, retirei os laudos, né? Tentou retirar os laudos, nisso já não resolveu mais aqui no Detran da cidade e acabou ficando lá em processo em Salvador. Gente, vocês ignorem o meu sono, porque assim, eu tenho levantado muito cedo e tenho trabalhado bastante, tanto nas coisas aqui de casa como lá no sítio, então acabo ficando sonolenta. Agora são 9h30 da manhã, mas eu já estou com sono. Mas voltando, né, ao assunto da habilitação. Aí ficou lá em processo lá no site lá, né, no Detran lá de Salvador. E aí demorou para sair. Mas graças a Deus consegui pegar minha habilitação e estou habilitada novamente. E aí agora eu tenho, assim, eu tô muito enrolada com os trabalhos da faculdade. Eu tenho bastante portfólio para fazer. Tenho relatórios e isso está consumindo o meu tempo e consumindo, consequentemente, também a minha energia, né? E tem os outros trabalhos e eu acabo ficando assim esgotada mesmo por conta disso. Então eu estou em falha com vocês, eu estou em falha com a questão de conteúdos e tudo, mas é por conta, né, da demanda de coisas que eu tenho para fazer. Eu creio, como eu já fiz 3 provas da faculdade, eu creio que entregando os relatórios e terminando este portfólio, eu vou ter um pouquinho mais assim de, digamos assim, de tranquilidade em questão da faculdade. Por outro lado, na questão do trabalho na empresa, eu já preciso dar uma aprofundada agora para o mês de maio, né? Porque eu tenho metas, né? Eu tenho metas que eu quero conquistar, né? Que eu quero chegar lá, então se eu não trabalhar, eu não consigo. E a gente vai desenvolvendo também o trabalho da lavoura. Estamos trabalhando psicologicamente ainda, né, mentalmente, alguns projetos novos aqui para nossa propriedade, mas nada ainda de elaborado, sabe? Por enquanto estamos só na mente, amadurecendo a ideia, né? Depois, se eu tiver realmente tocar esse projeto para frente, eu, digamos assim, elaborar ele mesmo, eu vou e compartilho com vocês sobre quais novidades a gente está trazendo para a nossa propriedade. Mas por enquanto é isso. E assim, fica muito puxado. Se a gente quiser se desenvolver, a gente tem 2 opções. Ou a gente tem que ser muito bom em alguma coisa e desenvolver ela com perfeição ali, com um grande número para você alcançar o sucesso, né, a consistência ali. Ou então realmente você tem que ter mais de uma opção. É aquele ditado que o pessoal sempre diz que você nunca deve colocar os ovos na mesma cesta. E é isso, um pouco disso que nós fizemos aqui. Aí eu vou trocar vocês de posição que tá um pouco ruim. Acho que assim fica melhor. Então, como eu estava dizendo, é isso que a gente está fazendo aqui. Na nossa forma de trabalhar, de buscar, né, de se desenvolver, ter projetos diferentes, formas de ganhos diferentes, porque assim, quando você não está se desenvolvendo em nenhuma coisa,
né, o dinheiro da outra está entrando. Quando você não está desenvolvendo aquela, na outra está entrando. Por quê? Porque trabalhar com produção, né, como a gente tem a produção do maracujá, futuramente da mangueira, né, produção de manga, é um dinheiro que demora a entrar. O gado de cria, ou gado de corte, também é a mesma coisa. Então, assim, são processos demorados. Eu sempre digo que quem trabalha no campo é como se fosse um empreendedor. Ele investe muito no seu negócio até ele começar a ter uma renda que seja muito fixa. E nós aqui vivemos por um bom período, né, com salário, né, com o que ganhava trabalhando fora, né, tendo um patrão e tudo. Então, quando a gente decidiu fazer essa migração para investir numa propriedade nossa e ter toda essa mudança de, digamos assim, de vida e de hábitos, a gente achou que dava para conseguir conciliar as duas coisas. E aí a gente chegou um momento que a gente vinha tentando conciliar, o meu esposo saía para trabalhar fora, então de manhã ele tinha um longo período de estrada, à tarde também. E fora isso ele tinha que cumprir o horário de serviço. Então o que que acontecia? Quando ele chegava em casa, ele já estava bem cansado, ele não conseguia desenvolver as atividades do campo aqui porque ele já estava exausto pela rotina de trabalho lá. E o mesmo acontecia comigo. Nessa época eu trabalhava fora como diarista, né? E fora isso eu fazia bolos artesanais para vender. Então eu já era uma empreendedora, só que de uma forma um pouco diferente. Eu vendia os produtos da Acmos uma, duas vezes por semana no máximo. E fora isso eu trabalhava, fazia as diárias de faxina, que eu já tinha as casas, né? As patroas certas. E eu tocava um negócio artesanal. Então eu chegava cansada, já tinha que ir lavando ali louça e fazendo bolo e tirando, porque assim, trabalhava de dia e eu fazia os bolos para vender os bolos, os pães à noite. Então, por muitas vezes eu dormia meia-noite, 2 horas da manhã, 3, e às vezes eu dormia 3 horas da manhã, tinha que levantar 5, e assim, aquilo foi me deixando bem cansada. E aí eu tentava conciliar as duas coisas. Quando eu vi que não dava, eu parei de trabalhar as diárias de faxina e continuei só com os bolos. E aí fui desenvolvendo bastante. Mas quando veio a pandemia, veio a alta da mercadoria e tudo, ali no pós-pandemia, todas as dificuldades, muita gente sem trabalhar, esse negócio meio que não deu mais certo. Porque eu comprava as coisas, eu tinha que pagar dentro do prazo, os produtos venciam, né, que era um produto artesanal, então se eu fazia o pão que nem hoje, eu tinha que vender hoje ou no máximo amanhã cedo, então o pão não podia ficar. O bolo, a mesma coisa, eu fazia um bolo sem conservante, um bolo artesanal. Então eu fazia o bolo hoje, ele tinha que ser consumido no máximo amanhã, né? Como aqueles bolos de massa pronta que as pessoas deixavam lá um bom tempo. Então isso foi se dificultando e aí foi quando a gente decidiu que não dava para trabalhar fora e com as nossas coisas. Ou a gente tinha uma coisa ou a gente tinha outra. E a gente mergulhou de cabeça nisso. Abandonamos os trabalhos extras e mergulhamos para desenvolver as atividades aqui do sítio. Só que são atividades que dão um retorno financeiro mais longo. Então, o que está acontecendo? Quando a gente investe, que a gente começa a ver o retorno ali na produção, já tem mais novas coisas para investir. Então, a gente está num processo de construção, digamos assim, né, doloroso na questão financeiramente, que a gente não está conseguindo juntar ali o retorno. A gente, por enquanto, estamos passando pela fase só de investir, investir, investir. Mas é algo que a gente já sabia na cabeça que durante 2 a 5 anos, no máximo, a gente viveria isso. E foi em busca dessa melhoria que a gente se jogou de cabeça, né? Vamos desenvolver nossas coisas e vamos pagar o preço, né? Então, estamos tocando dessa forma. Junta o dinheiro, faz uma coisa, junta o dinheiro, faz uma obra, junta o dinheiro, faz outra coisa. E sempre investindo o que está entrando, investindo o que está entrando. Eu creio que logo estaremos aí numa estabilidade de estar colhendo os frutos, né, do nosso plantio. Tá fazendo a fase da colheita que a gente fala. E dessa colheita que eu estou dizendo, não é a colheita dos frutos em si, é a colheita dos investimentos, né? Então,
É isso que acontece por aqui e por isso que a gente tem trabalhado tanto, né? E trabalhado às vezes em mais de uma coisa, por conta mesmo do retorno financeiro. Não é que a gente sonha viver desse jeito ou que a gente vai viver desse jeito para sempre, tá bom? Estamos conversados, já tem muito tempo que eu tô falando, senão vocês se cansam da minha cara. Até mais, né? Eu volto um outro momento. Ah, e hoje está aqui sem energia novamente. A equipe da Neoenergia fez o desligamento da energia para fazer manutenção na rede mais uma vez. Diz eles que estão fazendo melhorias e a gente aguarda por essas melhorias, né? Que melhore pra gente. Tá certo? Então, estarei offline, né? Vou gravar para vocês e vou adiantar o que eu posso por aqui por conta disso. Valeu por me ouvir. Gente, agora são 10 horas da manhã e eu estou aqui, ó, embaixo das cobertas. Me permiti deitar um pouquinho, porque estou muito cansada. E aproveitando que o clima tá gostoso, parece que vai até chover. E eu já tinha adiantado almoço, aí eu deitei. Eu deitei aqui para me descansar um pouco, porque estou exausta. Eu tava derrubando um maracujá antigo lá na roça ontem. E assim, o meu corpo está moído. Hoje de manhã eu nem treinei direito lá na academia, por conta do cansaço que eu estava sentindo pelo serviço de ontem. É um trabalho pesado, então o corpo não está acostumado, dói mesmo, é difícil, mas passa, né? Nina, para com isso. Tá gostoso? Tá. Quem é que gosta de mingau aqui nessa casa? Quem?